E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque a Câmara Municipal de Campinas está acompanhando o lançamento do edital para a criação do Centro Dia de Atendimento de Adultos com TEA, o transtorno do espectro autista. A Câmara Municipal esteve presente na Prefeitura no lançamento do edital para a criação do Centro Dia de Atendimento para Adultos com transtorno do espectro autista. O serviço terá capacidade para até 30 pessoas e será gerido por uma organização da sociedade civil. Essa iniciativa contou com a destinação integral da emenda impositiva de R$ 1.260.000 do vereador Nelson Osseri. Tudo começou quando eu conheci a instituição PAICA, né, na pessoa da Suzy. Ela fez um convite, como outras entidades também, né, mas ela foi a primeira. E eu me sensibilizei bastante ao ver aquelas crianças, as famílias. E aí, ao conversar com essas famílias, com mães principalmente, eu percebi as dificuldades, né. E logo que a secretária de Assistência Social anunciou, né, os projetos da sua secretaria para poderem receber a emenda impositiva, eu fiz questão de dar uma atenção a qualquer serviço que atendesse autistas. Foi quando surgiu ali o nome Centro de Atendimento, né, Centro Dia de Atendimento às pessoas com autismo. Então, eu logo peguei o valor total da emenda, né, que era o necessário, de R$ 1.260.000, e encaminhei o valor integral, e isso acabou até facilitando a fiscalização por parte desse vereador, porque dentro das minhas prerrogativas, né, além de ter a emenda impositiva, apresentar indicações, requerimentos, eu percebi também a facilidade para poder fiscalizar esse valor, respeitando assim o dinheiro público e dando transparência a toda a população para que eles possam saber quando que vai sair, né, como está sendo gasto, quando ocorre o chamamento. Isso vai atender com certeza milhares de pessoas, até porque mais pessoas estão sendo diagnosticadas com espectro do autismo. Olha, esse centro, segundo informações, poucas cidades no Brasil têm. Nós temos aí em torno de 4, 5 cidades que têm centros como esse. E é importante para Campinas porque você oferece um novo tipo de acolhimento e um novo tipo de acompanhamento para a pessoa com autismo na fase adulta. O objetivo do Te Acolhe é propor cuidado e desenvolvimento pessoal e social, dando apoio à pessoa com autismo em fase adulta de 18 a 59 anos, com algum grau de dependência ou em situação de violação de direitos ou violência doméstica. O Te Acolhe nasceu de 3 departamentos da Secretaria de Assistência, então a gente tem o Departamento de Assistência Social, o Departamento de Vigilância Socioassistencial e o departamento que é o responsável pelas políticas públicas para a pessoa com deficiência. Então foi identificado que havia uma demanda para pessoas de 18 a 59 anos. Em Centro Dia de Atendimento, a gente vai promover a autonomia, a inclusão social, a superação dos direitos, das violências, porque a gente está falando de famílias que são referenciadas pelos CREAS, pelo atendimento que é feito pela assistência social. Então esse olhar veio da união de esforços de vários departamentos que fazem o atendimento a essa população. O prazo para a entrega do espaço é até janeiro do próximo ano. Para a Andréia, que terá seu filho atendido por esse projeto, o estímulo à autonomia é essencial. O fato dele sair de casa, ter convivência com outras pessoas, que não só pessoas normais, também com amigos, que a gente fala como amigos, né, deles, para poder ter entretenimento, ter um lazer, com certeza vai melhorar muito. Campinas agora tem um painel interativo com dados sobre febre maculosa e pode ser acessado por todos através do site da Prefeitura. O site é portal.campinas.sp.gov.br. Acompanhe mais detalhes na nossa reportagem.
A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas lançou o painel interativo Febre Maculosa, monitoramento de casos. Como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade, Daiane Morato, a ferramenta tem o objetivo de ampliar a transparência na divulgação dos dados. Com o lançamento do painel interativo de monitoramento da febre maculosa, a gente tem o objetivo de instrumentalizar os profissionais de saúde, a gestão dos serviços públicos, a gestão pública do município com dados do que está acontecendo em tempo real em relação à febre maculosa no município, e também levar de maneira oficial, fiel, né, e com muita transparência, informação e comunicação às pessoas em geral. A plataforma é virtual e pode ser acessada no endereço portal.campinas.sp.gov.br. Eu acho que isso é uma novidade para a população em geral. Se eu clico e vejo uma barrinha de um gráfico e clico em cima, ele vai me dar uma informação. Então, ele é muito interativo, né? Se eu caminho sobre a curva, se eu clico num centro de saúde, eu consigo abrir outras informações, inclusive, além da notificação que ele apresenta. Então, é para ser um canal bastante dinâmico mesmo e interativo. O painel traz informações sobre o volume e locais dos atendimentos no SUS Campinas e o perfil dos pacientes. No painel, a gente está mostrando, né, os casos que acontecem, os óbitos, por sexo e por faixa etária. Então, a gente vai ver que a população economicamente ativa e do sexo masculino, então na faixa dos 30 até 59 anos, são os casos mais acometidos, né? Tem muita relação com o local provável de infecção, ou por lazer, então frequentou área de mata, área de rio, né, e se expôs, ou no próprio trabalho, então desenvolve alguma atividade de risco que faça com que ele se exponha também ao risco, e também questões, às vezes, de local de provável infecção ou próprio domicílio. A ferramenta apresenta as informações sobre a febre maculosa acumuladas desde 2007 e deve ser atualizada mensalmente. No estado de São Paulo, em média, 60% dos casos de febre maculosa evoluem para óbito. Em Campinas, segundo o painel interativo, em 2023, são 8 casos confirmados, 6 com transmissão no município e 6 óbitos. Então, no painel a gente trabalha com esses dados, trabalhamos também com um mapa, onde a gente demonstra através de cores, um mapa de Campinas, através de cores do azul ou do branquinho, ou um azul bem clarinho, a gente vai caminhando numa escala de cor que mostra no azul bem escuro onde são os nossos principais locais, né, de ocorrência de infecção. No município de Campinas, a gente já vem divulgando e trabalhando como uma área endêmica para febre maculosa. A gente tem características epidemiológicas que predispõem ao aparecimento de capivara carrapato e do carrapato infectado. Então, ainda que eu olhe no painel e não identifique o meu bairro, eu preciso ter isso na minha consciência, né? De que Campinas tem áreas pelo território inteiro e que se eu tiver sintoma, frequentar essas áreas, eu preciso procurar um médico. E é assim, né? Qual é o período que eu posso adoecer? Então, se eu frequentei uma área de risco, e depois de 2 até 14 dias, eu preciso me observar, porque é o período que a gente chama de incubação e pode aparecer os sintomas nesse período. Daiane Morato ressalta que o painel é um meio de comunicação e prevenção à febre maculosa. A gente espera que a partir, né, do acesso à informação e a essa comunicação, que as pessoas aprendam a se cuidar, consigam identificar e se enxergar naqueles números, se enxergar na posição de risco que às vezes a gente pode estar inserido. E a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque a CPFL Paulista está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. Os estudantes aqui de Campinas interessados em se candidatar a uma das 116 vagas oferecidas pela companhia
podem se inscrever até o dia 10 de setembro deste ano por meio do link. Você entra lá no site www.grupocpfl.com.br/RH/estágio CPFL. As vagas são direcionadas a alunos de pelo menos 40 diferentes cursos de graduação, técnicos, tecnólogos, e serão preenchidas a partir de um modelo de seleção da empresa. Então, oportunidade aí para os estudantes do nosso município. E olha só, também estão abertas as inscrições, essas até o dia 8 de setembro, para o projeto Comunicação e Cultura, que promove oficinas de forma gratuitas e também oferece bolsa auxílio aos participantes. São oficinas com conteúdos diversos que transitam entre a escrita criativa aos meios digitais para um público de 30 participantes que podem receber uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.200 ao longo do projeto. Inscrições e informações no site nonada.com.br/comunica, e tem um telefone também que você pode ligar, 51 é o DDD 982 11 1861. Meio-dia mais 18 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Câmara Notícia ao vivo nesta quinta-feira, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia de reunião ordinária, a de número 50, e os vereadores aprovaram em votação final e por unanimidade o projeto de lei substitutivo de autoria do vereador Gustavo Peta e dos ex-vereadores Pedro Tourinho e Tiago Ferrari, que garante o direito das mulheres a terem um acompanhamento de doulas durante o parto, pós-parto em hospitais, maternidades, casas de parto públicas e privadas aqui em Campinas. É a possibilidade de você ter um parto mais humanizado, das mulheres, as gestantes, terem o direito de terem uma doula junto, tanto antes, durante como depois da gestação. Um apoio emocional, a presença, o combate à violência obstétrica. Então, são várias questões que estão vinculadas a essa possibilidade de ter a presença das doulas. O projeto lá atrás foi aprovado na legalidade, o vereador Pedro Tourinho era o autor, junto comigo, o vereador Tiago Ferrari e outros vereadores, e depois ele ficou parado por alguma resistência de alguns hospitais. À medida que o tempo foi passando, isso foi sendo esclarecido e hoje eu acho que a gente conta com o apoio de quase todo mundo, de quase todos os vereadores, espero de todos, para aprovar o projeto, que é um direito a mais para as mulheres e muito importante para a saúde pública e para a saúde como um todo na nossa cidade. O vereador Gustavo Peta ainda salienta que a proposta é para que as doulas possam entrar nos hospitais de Campinas para exercer o trabalho. Autorização para que a mulher que queira, a gestante que queira ter a doula, possa ter a doula durante o parto. Não é uma obrigação do hospital. Ele não vai ter que oferecer essa profissional. Não, ele não vai ter que oferecer. É a própria gestante que traz a profissional. Mas ele não pode proibir. O que aconteceu durante muito tempo na cidade e no país é o hospital não permitir, não reconhecer essa ocupação como uma ocupação legítima. E aí a mulher não tem o direito de ter a doula durante o parto. Então, a partir dessa legislação, as doulas, os hospitais públicos e privados, obrigatoriamente terão que respeitar o direito da mulher de ter a doula, além de garantir dignidade para esse trabalho tão importante. E essa votação aconteceu com a presença de diversas doulas no plenário, como você acompanha nas imagens aí que aconteceram ontem aqui na reunião ordinária de número 50. E este projeto, ele recebeu o apoio de vários parlamentares
que ressaltaram a importância deste direito à parturiente, o que foi enfatizado também pelo autor da proposta. A lei fala no cadastro que os hospitais poderão fazer cadastros para receber as informações de quem são essas profissionais, tudo, mas é evidente que cada hospital acaba tendo um regramento. O que o hospital não pode é proibir, é impedir, é criar mecanismos para bloquear a presença das doulas. E a gente espera também que com a legislação, o próprio SUS e os hospitais privados passem inclusive a estimular esse parto mais humanizado com a oferta dessas profissionais em todos os partos da cidade. E já que a proposta foi aprovada em primeira e segunda análise aqui em plenário, ela segue agora para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal. A gente segue aqui na reunião ordinária de número 50 porque a Câmara criou uma nova frente parlamentar por iniciativa do vereador Rubens Gás. Esta tem a finalidade de realizar um levantamento sobre a situação das moradias populares aqui em Campinas. O autor do requerimento para a criação desta frente fala da importância da Câmara discutir o tema com a sociedade civil. Eu vivencio tudo isso, né? Eu vivo na periferia, em vários núcleos que não são regularizados, e isso aí é algo que eu me familiarizo demais. Então, eu achei por bem tentar fazer essa frente parlamentar sobre as moradias populares. O senhor que inclusive é um vereador que atua muito ali na região, né, dos Amarais, a gente sabe que lá é uma região que o senhor inclusive mencionou que na época das chuvas nós tivemos problemas, o senhor que está sempre com essa questão, acredita que outras pessoas devem participar, outras instituições, associações de moradores, quem que o senhor vai chamar para discutir tudo isso? Exatamente, todo esse universo, eu quero deixar bem claro é o seguinte, a gente tem que parar de viver na superficialidade do tema, porque nós estamos falando em 78 mil famílias de forma informal. Temos cerca de 1/3 até 1/4 da população, até 1/3 possível de população que vive na informalidade. É necessário que a gente entenda tudo isso. Temos mais de 40 mil famílias esperando ter sua casa própria. É muita coisa, Mirna. Se você analisar, de cada 3 ou 4 moradores de Campinas, um não tem a sua casa, a sua escritura. Então é interessante a gente entender tudo isso e a gente poder esmiuçar para saber exatamente em que condições, quais são os critérios que são aplicados, quais são as famílias que estão morando em lugares de risco, o que se pode fazer para que nós possamos melhorar essa situação que vivemos aqui em Campinas. E a justificativa é em decorrência das últimas notícias que levou a cidade de Campinas a ficar conhecida em todo o território nacional referente à construção das casas embriões do residencial Mandela, que vem sendo questionado sobre a situação, então, das moradias populares da cidade. Quer acompanhar a reunião ordinária na íntegra, com todas as discussões e votações? É só entrar lá, youtube.com/TV Câmara Campinas, tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e você acha a reunião ordinária de número 50. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Igor Diego, porque ele quer criar o programa Paradas de Ônibus Seguras para as Mulheres. O projeto de lei complementar foi protocolado e tem como principal objetivo tornar a espera da mulher pelo transporte coletivo um momento mais confortável e seguro. O vereador Igor Diego protocolou o projeto de lei complementar 59 de 2023, que cria o programa de paradas de ônibus seguras em Campinas. O objetivo desta proposta é aumentar a segurança e o bem-estar das mulheres que utilizam o transporte público durante a noite. Essa medida ela tem por objetivo, fazer um local mais confortável, tranquilo e seguro. E nunca deixar essas mulheres aí sozinhas nesses pontos aí que tem maior índice de criminalidade, roubos e insegurança.
O projeto contempla paradas seguras instaladas em locais estrategicamente mapeados, levando em conta regiões da cidade onde mulheres possam se sentir mais vulneráveis, aliados a dados e estatísticas de segurança pública. Os totens são como esse, instalado de forma experimental aqui na Avenida Aquidabã. De dia funcionam como anúncios, mas à noite, ao tocar na tela, é possível fazer uma videochamada que será direcionada a uma central de monitoramento. Em apenas 30 dias de teste, 150 chamadas foram realizadas. Igor Diego ressalta que o projeto não deve gerar custos ao município, uma vez que os totens já estão instalados. Os totens hoje eles já são utilizados para anúncios publicitários. Então tem uma empresa no município que ganhou essa licitação. Aí no período da noite, esse totem que já tem todo o investimento, ou seja, o meu projeto ele não prevê custo adicional nenhum para a prefeitura. A tecnologia já está implementada, a gente precisa só operacionalizar uma ligação com a central de monitoramento. O projeto de lei também prevê a realização de campanhas de conscientização e divulgação do programa de paradas de ônibus seguras para informar a população sobre os recursos disponíveis nas paradas e incentivar o uso consciente e responsável dessas ferramentas. Realmente prevê sim, né, a divulgação desse projeto, porque a Câmara Municipal ela aprova bastante projetos, mas a gente vê que na prática algumas pessoas ainda não sabem de todos os seus direitos. Então, após a aprovação, caso seja favorável aqui pelos colegas, nós teremos uma ampla divulgação e quais os locais que ela vai poder contar com mais esse serviço aqui na cidade de Campinas. A Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública se reuniu pela 6ª vez no ano e debateu as peculiaridades e os desafios do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que atuam aqui em Campinas. O vereador Major Jaime, presidente da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública, abriu a reunião apresentando os temas para serem debatidos. Principalmente você que está em casa, você que às vezes não conhece toda a estrutura das polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, muitas vezes o bombeiro. Então a gente vai ter essa oportunidade hoje de entender um pouquinho, né, como é que é o trabalho desenvolvido, principalmente aqui na cidade de Campinas. Em seguida, o doutor Rubens Urbano Leal, que é delegado da Infância e Juventude e do 5º DP, abordou o trabalho realizado nas duas frentes e apresentou dados sobre crimes na cidade de Campinas. De janeiro a julho de 2022, nós tivemos na cidade de Campinas 82 homicídios, ao passo que no mesmo período agora de 2023, de janeiro a julho, 62 homicídios, assim uma queda de 25%. Já o índice de esclarecimento no primeiro semestre do ano passado foi de 31% e saltou para esse ano de 2023 para 51%. A defasagem funcional ela afeta o andamento dos inquéritos policiais. No 5º Distrito, a questão de... No mês de junho, eu fiquei um mês sem escrivão de polícia para tocar os procedimentos, agora foi reposto. A Delegacia da Infância e Juventude, por exemplo, são um investigador-chefe e outros que cuidam mais da parte burocrática e outros 2 investigadores para a área de Campinas toda, que são 1.300.000 habitantes, e tendo que lembrar que também sempre fica um desses 2 investigadores para o registro dos boletins de ocorrência. Aparecido Lima de Carvalho é presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Campinas e região e apresentou a situação preocupante sobre o déficit de profissionais. Hoje a Polícia Civil ela vive próxima a um caos. Nós temos um déficit de 16 mil policiais na instituição. Um cidadão, ao chegar numa unidade policial e registrar o boletim de ocorrência, se não for um caso de relevância ou de extrema gravidade, dificilmente ele será investigado. E isso é uma realidade que nós vivemos. Consequência, o policial civil vai ficar doente, ou ele vai se aposentar quando ele tem tempo, e nós temos
diga-se de passagem, nossa Polícia Civil está velha. Nós temos 40% do efetivo, ou quase isso, em condições de se aposentar. O Major PM Fábio Pedron, comandante interino do 7º Grupamento de Bombeiros, fez uma apresentação sobre a história da corporação e também mostrou números do trabalho realizado. Ocorrências de incêndio, 2.785, 10.000 ocorrências de resgate, 3.600 ocorrências de salvamento e 541 ações de educação pública, totalizando quase 17.000 ocorrências de bombeiros aí. Número de vítimas socorridas pelo CB, pelo Corpo de Bombeiros, aproximadamente 10.500 vítimas socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Na apresentação, o Major também abordou sobre as demandas para a categoria. A gente quer procurar fazer uma reforma forte na sede do 7º Grupamento de Bombeiros, que é uma sede bem antiga, né? E com bastante coisa a ser feita ainda. A Sanasa, a gente está com um projeto de andamento de substituição da rede elétrica de lá, e com apoio da Sanasa, que é uma grande parceira nossa. Há necessidade de uma reforma completa lá das instalações e revitalização da área, né? A gente já fez alguma revitalização lá que quem passa lá pode notar. A gente derrubou o muro da frente do quartel, colocamos um muro de vidro, para a população ter uma proximidade maior com a gente. A gente fez um monumento ao herói. Quem passar por lá, para dar uma olhadinha no monumento. Lá tem gravado numa pedra o nome dos 7 heróis do 7º Grupamento de Bombeiros que faleceram no combate ao sinistro, né? Tem todo o histórico deles lá, então é muito emocionante. No aniversário de cada um, né? Aniversário de morte, né? Ao término, o vereador Major Jaime aprovou a iniciativa de mostrar à população as dificuldades que as forças policiais têm e que, mesmo assim, continuam trabalhando arduamente. Muitas pessoas veem a viatura, vê o homem, vê um pouquinho só, talvez 1 ou 2% do trabalho e não tem ideia de como tem desafios, tem dificuldades, tanto na Polícia Civil, né, tanto no Corpo de Bombeiros, e a gente vê, né, que com todos esses desafios, né, são encontradas aí algumas soluções, algumas coisas positivas acontecem, como foi bem citado, a questão da Polícia Civil, redução de homicídios, esclarecimentos de alguns crimes, com todas as dificuldades que tem no seu dia a dia. Eu até falei muito pontualmente que não é uma culpa ou responsabilidade da Polícia Civil, mas foi uma política errada que teve de segurança pública no nosso país e também no estado de São Paulo de quase 30 anos. E a gente fala também do bombeiro, que com toda dificuldade também, passando por uma série de circunstâncias, também demonstra hoje, né, o quanto eles têm trabalhado. E eu quis chamar até a questão da cidade de Campinas, da nossa região de Campinas, né, de como eles têm feito um trabalho importante para melhorar aquilo que existe aqui no nosso município. E olha só, o vereador Hermínio Monteiro pede com urgência construção de um centro de saúde para o bairro Parque Jambeiro. O vereador Hermínio Monteiro protocolou um requerimento 1648 de 2023, solicitando informações referente ao termo de ajuste de conduta destinado à construção do novo centro de saúde no Parque Jambeiro. Como explica o parlamentar, um pedido antigo da população. A população do Parque Jambeiro aguarda há mais de 30 anos esse posto de saúde. E até hoje nós não tivemos a felicidade de ter uma resposta de forma concreta. Porém, já estou no meu segundo mandato lutando muito para que aquela região tenha um posto de saúde de fato e de direito. O Parque Jambeiro está localizado na macro-região sul, no entorno da área central de Campinas, e possui o maior número de habitantes da metrópole, cerca de 260 mil pessoas. Como destaca Hermínio Monteiro, um centro de saúde no bairro deve beneficiar também moradores dos bairros vizinhos. Não vai só atender o Parque Jambeiro, mas sim o Santa Judite, a Chácara São Martinhos, e também o Parque São Martinho, que é um complexo de apartamento onde tem aproximadamente 6 mil pessoas ali. Quem mora aqui no Parque Jambeiro e precisa de atendimento na área da saúde tem que se deslocar até o Parque da Figueira ou Vila IP, que fica a cerca de 3,5 km de distância. Então esse requerimento de informação já é de uma indicação que fiz há anos. É de abaixo-assinado que colhi mais de 1.000 assinaturas dos moradores do Parque Jambeiro pedindo
pedindo e com urgência a construção de um posto de saúde no Parque Jambeiro. Entre os questionamentos do requerimento, o parlamentar solicita informações sobre o processo de desafetação do local definido. Através desse requerimento de informação, a gente já vai ter um posicionamento de forma concreta e definitiva, mas já posso falar que já foi feita a desafetação do terreno, o terreno já está pronto para ser construído, é um TAC da MRV, é obrigação de fazer. Porém, temos que cobrar, sim, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Gestão e Controle, onde é os TACs da Prefeitura, mas também cobrar da Secretaria de Saúde um posicionamento de fato para que eu possa dar resposta para a população daquela região. O vereador reforça a urgência da construção do centro de saúde no Parque Jambeiro. Exatamente, a previsão que nós temos, eu cobrando em cima, estou cobrando do prefeito, estou cobrando do secretário de saúde e também lá onde é feito os termos de ajuste de conduta, para que seja feito o mais rápido possível, onde já comece as fundações, seja colocada a placa com o prazo de entrega da obra que será entregue para aquela população. Vale lembrar aqui que é uma população onde tem um entorno de mais de 20 mil pessoas, e que espera há 30 anos. Então estarei cobrando constantemente o Poder Executivo para que dê uma resposta de forma definitiva e concreta para aquela população, até porque, quero dizer aqui, são muitos empreendimentos que é feito naquela região e é sim obrigação de fazer a contrapartida com esses grandes empreendimentos. Não adianta nada você construir vários condomínios, vários prédios ali naquela região e não ter a infraestrutura de saúde, de escola, né, a questão da educação, mobilidade urbana, tudo isso envolve nos TAC de ajuste de conduta, que é o termo de compromisso com as construtoras e empreendimentos que é feito naquela região. Estudantes de 4 universidades aqui de Campinas participaram da primeira edição do Câmara Universitária. O programa, organizado pela Escola do Legislativo, permite aos universitários conhecerem melhor a Casa de Leis, acompanhar um dia de trabalho de um servidor que atua na área do curso de formação escolhido pelo estudante. Confira agora na reportagem como foi a inauguração do programa aqui na Câmara Municipal. A edição inaugural do programa Câmara Universitária, realizado pela Câmara Municipal por meio da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, reuniu alunos da Unip, Anhanguera, PUC Campinas e São Francisco na Casa de Leis. O Câmara Universitária é um programa de formação que permite aos estudantes universitários conhecerem de perto o poder legislativo municipal e acompanhar um dia de trabalho de um servidor da área de seu curso. Com o objetivo, óbvio, de aproximar a Câmara cada vez mais da sociedade. E nesse momento, assim, levando a Câmara para dentro das universidades. A gente quer, com esse programa, né, os estudantes universitários possam conhecer a Câmara do lado de dentro e, obviamente, que a partir daí, ela conhecendo a estrutura, o funcionamento, a missão da Câmara, isso desperte nesses jovens o interesse pela política, pela participação política, necessariamente não para ser candidato, mas a Câmara pode ser um campo de estudo, pesquisa e até de trabalho, de oportunidade profissional para o futuro desses jovens. Nesta primeira edição, 14 estudantes dos cursos de Direito, Letras, Economia, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Relações Internacionais, Engenharia Civil e Turismo foram recebidos no plenarinho do Legislativo pela diretora acadêmica da Elecamp, Nelly Monteiro. A ideia é que eles encontrem similaridade entre o que eles estão vendo na academia, na faculdade, e vejam que tem profissionais dentro da Câmara que exercem a mesma atividade que eles estão se propondo a fazer. Então, o mercado de trabalho ser mais ampliado para eles. Possibilidade de repente, se interessar em prestar um concurso público. Os universitários puderam assistir a um vídeo institucional da Câmara e depois acompanharam uma aula sobre o funcionamento do Legislativo e o papel do vereador na sociedade. Essa foi uma oportunidade para conhecer o formato de um órgão público. Na sequência, os participantes conheceram os 16 setores técnicos da Câmara. Acompanhados de funcionários administrativos,
Os estudantes receberam informações detalhadas sobre o trabalho e cotidiano dos técnicos. A Sofia, por exemplo, cursa Relações Internacionais na PUC Campinas e escolheu o setor da presidência. É uma oportunidade incrível que coloca estudantes dentro de uma área que a gente considera inatingível, né? Então é uma oportunidade da gente ver como realmente funciona essa parte. Pretendo seguir essa área, já estou começando, né, conhecendo, e agora focar na faculdade. O universitário da Unip, William, destacou o programa como inovador. Trazer essa questão da legislatura para os jovens e para os universitários é de suma importância para que a gente possa entender a sociedade onde estamos inseridos e aprender cada vez mais, né? Eu achei uma visita assim muito virtuosa em conhecimento. Eu conheci especificamente a Elecamp, né, que é a escola legislativa, e foi algo que me trouxe assim uma experiência muito legal. A gente tem sempre aquela ideia das letras, né, como escola, ou até mesmo a revisão do texto, ou os poemas, e você acaba ficando preso ali na escrituração. Mas hoje, né, conversando com o pessoal da Elecamp e conhecendo um pouco mais, eu vi que é bem possível estar inserido nessa área. Após a visita guiada pelos setores, os universitários foram recepcionados pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, com um lanche no refeitório do Legislativo. Para o presidente, o programa também ajuda a desconstruir a imagem negativa a respeito da política. Às vezes a informação que chega para as pessoas através da mídia, da atuação política, são os maus exemplos, né? Escândalos, corrupção, desvios. E a política e as câmaras não representam isso. Isso é exceção. E quando a gente dá a oportunidade das pessoas conhecerem do lado de dentro, né, o nosso trabalho, eu acho que muda essa imagem. Um segundo encontro deve ser realizado no final deste ano. Para 2024, a ideia é ampliar o projeto e fazer a ação a cada 2 meses. A gente já vai começar os preparativos para a segunda edição, que vai acontecer em novembro, mas qualquer contato pode ser feito através do elecamp@campinas.sp.leg.br. Para encerrar o programa, os alunos foram convidados a acompanhar a 49ª reunião ordinária no plenário da Câmara Municipal. Estímulo à participação política, ao desenvolvimento da consciência cidadã, é também uma forma de estimular as pessoas a fiscalizarem a atuação política dos representantes, seja na Câmara, nos municípios, no Estado, os deputados e no Congresso Federal. E olha só, a Câmara de Campinas, por meio de uma transferência eletrônica, realizou a segunda doação do ano de 2023 para os cofres da Prefeitura. Assim como ocorreu no mês de junho, foram 5 milhões de reais disponibilizados para que o Executivo utilize em prol da população. A Câmara de Campinas fez outra doação para a Prefeitura. Foi a segunda do ano. O vereador Luiz Rossini, presidente da Casa de Leis, diz que as economias feitas pela Câmara já começam a surtir efeitos. É a continuidade do esforço coletivo, né, de otimização dos recursos públicos da Câmara, do orçamento. Nós estamos procurando aprimorar os processos, os controles, os resultados já começam a surtir efeito, né? São economias que a Câmara conquistou nesse período, então nós estamos fazendo essa doação para a Prefeitura, atendendo inclusive a uma recomendação do Tribunal de Contas, que na medida que você constata que há uma sobra no orçamento por ganho de eficiência, que você faça essa doação ao município, assim que você tem o recurso disponível, não esperar até o final do ano, né? Até para a Prefeitura poder utilizar em programas e aplicar já para atender as necessidades atuais. O presidente do Legislativo sugere ao prefeito Dário Saad que a quantia de 5 milhões de reais seja destinada para a área da saúde. Numa conversa com o prefeito, que aliás está muito grato, né, por essa ação da Câmara, o prefeito Dário Saad, a gente conversou e sugerindo que esse recurso continue sendo aplicado para a melhoria da saúde. Existe um processo em curso aí da telesaúde e saúde digital, que isso deve melhorar a qualidade, agilizar o atendimento, principalmente a consultas da população.
Então, conversando com os vereadores, o conjunto dos vereadores, eles acham que a saúde hoje continua sendo uma prioridade. Então a gente recomenda ao prefeito que seja aplicado nessa área e ele disse que sim, vai fazer isso para investir esse valor para melhorar a saúde da prefeitura e da população de Campinas. O projeto Saúde Digital, serviço de teleatendimento a pacientes dos centros de saúde, por exemplo, foi lançado no final de maio. O Rossini lembra que o valor destinado vai ser importante para ajudar a prefeitura a manter os programas na área da saúde. A importância é que no momento, inclusive por conta das reformas, né, que estão aí se avizinhando no cenário federal, houve uma queda da arrecadação de ICMS já relatada pelo secretário de Finanças. Então esse recurso aportado, né, ajuda a prefeitura não só a manter a continuidade dos serviços, como ampliar, principalmente na área da saúde. Eu acho que é um impacto positivo, né, para a prefeitura, para aprimorar e ampliar os serviços municipais.